Bom, pessoal, então para começar, vamos pensar aí o que é lógica de programação. A lógica de programação é a ferramenta que nós temos para a construção de programas, na verdade, para a construção de algoritmos, tá? Lógica é uma forma racional de pensar, é uma forma de pensar estruturada. A gente vai usar certas regras para saber se aquilo que a gente está pensando é verdadeiro ou é falso, se faz sentido ou não faz sentido. Tá? Para isso a gente usa a lógica. E quando a gente aplica a lógica em programação, a gente vai construir algoritmos, que são sequências de passos que realizam determinadas tarefas. Tá? Então aí na tela vocês têm um exemplo de um algoritmo bem simples, um algoritmo para calcular uma média, certo? É uma média de provas ou coisa do tipo. Então, vocês podem ver ali que eu tenho 5 passos distintos. Primeiro passo, se eu quero calcular a média das notas de provas, eu tenho que obter a nota das provas. A partir do momento que eu tenho a nota das provas, eu preciso somar essas notas. Depois que eu tenho a soma, eu preciso dividir o resultado dessa soma pelo número de notas. Aí sim eu tenho a média. E tendo a média, eu posso ali exibir se a média for maior ou igual a 6, a palavra aprovado. Se não, eu vou mostrar a palavra reprovado. Então isso é um algoritmo, tá? Algoritmos são coisas que a gente usa o dia inteiro na nossa vida toda, né? A gente vai trocar uma lâmpada, a gente tem um algoritmo. A gente tem que pensar de que forma a gente vai fazer aquilo. Eu preciso montar uma escada, eu preciso subir na escada, eu preciso tirar a lâmpada velha, eu preciso colocar a lâmpada velha. Então são essas sequências de passos que a gente usa para completar tarefas. Algumas coisas, lógico, são tão naturais como trocar uma lâmpada, é tão natural, tão simples, que a gente não para pensar nessa sequência de passos. Mas para outras, né, quando a gente vai programar principalmente, a gente tem que pensar para saber se o programa que a gente está desenvolvendo, se ele é correto, se ele obtém o resultado esperado. Tá? Então, a lógica de programação é a ferramenta que a gente tem para a construção dos algoritmos. Então, aqui, pessoal, eu tenho um algoritmo, certo? Como eu falei para vocês, calcula uma média. E aqui embaixo, eu tenho a representação desse algoritmo em uma linguagem de programação, tá? No caso, na linguagem Python. Então, um algoritmo ele é independente da linguagem, tá? É independente de qualquer linguagem. Eu posso expressar o meu algoritmo em português, tá? Uma sequência de passos. E a partir do momento que eu tenho essa sequência de passos, esse algoritmo estruturado ali em português estruturado, né? A gente pode pegar essa sequência de passos e transformar e traduzir ela numa linguagem de programação qualquer. Nesse caso, no caso aqui do nosso curso, a gente vai usar a linguagem Python e, por isso, eu transformei esse algoritmo aqui em um código na linguagem Python, certo? Então vamos dar uma olhadinha agora nesse código aqui na linguagem Python para ver o que está sendo feito. Tá? Aqui a gente tem vários elementos, eu não espero que vocês entendam logo de cara o que está sendo feito aqui, para que serve cada coisa. Tá? Eu só quero dar uma visão geral aqui desse algoritmo para vocês, desse código. Tá? E nas próximas aulas a gente vai estudar cada um desses elementos separadamente. Então a primeira coisa que a gente tem aqui, pessoal, são variáveis. Tá? Variáveis são lugares onde eu vou armazenar determinados valores. Tá? Pode ser texto, pode ser números. Então aqui eu tenho 3 variáveis onde eu estou armazenando números inteiros. Prova 1 igual a 4, prova 2 igual a 6, prova 3 igual a 8. Então as minhas variáveis são prova 1, prova 2 e prova 3, e os valores delas são 4, 6 e 8, respectivamente. Certo? Então essa seria a representação da primeira parte aqui do meu algoritmo, obter nota das provas. Então vejam o seguinte, eu não tenho uma relação aqui de 1 para 1. Um passo do meu algoritmo não necessariamente é representado por uma linha de código. Tá? Às vezes pode ter mais linhas de código. Vai depender muito da linguagem e da forma como você está fazendo. Tá? Nesse caso aqui, a gente está atribuindo 3 notas aqui separadas.
Feito isso, pessoal, eu vou somar as notas. Isso está sendo feito aqui dentro, ó. Vocês vão ver que aqui, por outro lado, as linhas 2 e 3, elas estão representadas numa única linha de código aqui. Eu somo a nota das provas, que é o passo 2, e divido a nota pelo número de provas, que é a divisão por 3 aqui, tá? Então, aqui eu tinha a atribuição de variáveis, e aqui, além da atribuição de uma variável chamada média, eu tenho uma operação matemática. Aliás, tenho diversas operações aqui. Tenho as somas e tenho a divisão do resultado aqui das somas. Tudo bem? Feito isso, eu vou mostrar a média. A média está sendo mostrada aqui, tá? Por essa instrução print média. O que eu estou falando aqui? Isso aqui, pessoal, vocês vão ver mais para frente, é uma função. Então, eu estou chamando essa função e passando para ela o argumento média. Tá? Esse argumento média vai ser exibido por essa função. Ah, mas onde que ele está exibindo? Onde que isso está indo para a tela? Isso está sendo abstraído pela função print. A função print faz isso para a gente. Tá? Essa função, no caso, é da linguagem Python, é uma coisa específica da linguagem Python. Em outras linguagens seria diferente a forma de fazer isso. Tá? Então, a gente tem aí essa dependência da linguagem, certo? Feito isso, se a média for maior ou igual a 6, exibir aprovado. Se não, mostrar reprovado. Isso está sendo feito aqui embaixo. Esse if, pessoal, é uma condição. Aqui eu estou determinando uma condição. Se, if, a tradução para o português seria se. Se média maior ou igual a 6, aí aqui na linha de baixo eu tenho o print aprovado. E o else seria o se não. Se isso aqui não for verdadeiro, né, no caso se não, eu venho aqui para baixo e executo esse reprovado. Tá? Então, essa é a minha sequência de passos, esse é o meu algoritmo. Tá? É um algoritmo bem simples, bem simplista, na verdade. Tá? Eu poderia fazer isso aqui de uma forma muito melhor, tá? Não usando 3 variáveis, lendo esses valores ao invés de atribuí-los diretamente, mas é um exemplo aí simples para a gente começar a entender o que é um algoritmo. Tá? Então, não espero que vocês entendam passo a passo o que faz cada função, o que é o if, o que é o else, mas que vocês tenham uma visão geral do que está sendo feito aqui. Tá? Eu estou pegando as 3 notas das provas, estou calculando a média e estou imprimindo aprovado ou reprovado de acordo com essa nota da média, conforme foi descrito aqui no nosso algoritmo em português. Tudo bem? Então, por essa aula é só. Na próxima aula a gente vai dar uma olhadinha aí o que são as variáveis, tá? E como a gente pode trabalhar com elas.